Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu volto aqui hoje para conversarmos sobre Homem-Aranha, em especial Homem-Aranha Ano 1. Essa série quinzenal que saiu pela Abril, ali quase perto dos anos 2000, ela foi lançada em 1997 em formato americano, com 32, 36 páginas e que, senhoras e senhores, que HQ boa! Mas antes de a gente começar, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, compartilhar com um amigo, mostrar aí numa rede social, de repente mostrar para um outro colecionador de quadrinho ou para aquele amigo que quer colecionar. E além disso, vocês podem dar uma olhada no nosso Instagram que vai aparecer aqui, eu acho. E é só direcionar o celular de vocês e pegar o QR Code, vocês vão lá na nossa página no Instagram, onde eu mostro o que eu tô lendo, o que eu já li, eu dou até nota para algumas HQs ali que eu li, que é bem interessante. E para finalizar essa sessão de avisos, eu quero estrear aqui um quadro que vai ser um quadro dentro dos vídeos, onde basicamente vocês vão me enviar cartinhas. Isso mesmo, teremos uma sessão de cartas aqui no canal. Basta vocês enviarem a carta para vocês para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, e eu vou ler ela aqui sempre no final dos vídeos. Então manda aí uma observação, manda uma história engraçada, manda um comentário sobre o vídeo, qualquer coisa para vocês aparecerem aqui. Querem divulgar o produto de vocês? Querem vender uma areia 1980 e bolinha que vocês têm guardado lá? Divulga aí, vai ser bem interessante esse tipo de e-mail. E o e-mail mais engraçado, de repente, a gente pode até dar um prêmio, quem sabe? Então, bora começar a falar de Homem-Aranha Ano 1. Todo mundo sabe que essa leva de Ano 1 começou principalmente na DC, onde nós tínhamos ali lá ainda antes dos anos 90, se eu não me engano, em 88, 80 e alguma coisa, tivemos o Batman Ano 1, que foi esse conceito de vamos pegar o personagem no comecinho, quando ele está começando a carreira. E não, a Marvel não podia ficar para trás, né? Então a Marvel bolou o seu ano 1 do Homem-Aranha. Eu confesso para vocês que essa foi a única vez que eu vi um ano 1 da Marvel. Nunca vi nenhum outro personagem com ano 1 e não pesquisei se existe. E tem um detalhe bem interessante sobre essa HQ. Ela acaba sendo curtinha, são 36 páginas por cada uma. Ela seria uma HQ tipo de 112 páginas no máximo, assim, se botasse uns extras ali, que é a média que tá saindo as nova Marvel, aquela com a lombada branca. Então seria uma HQ com. Talvez dá pra deixar ela com menos de 100 páginas. É uma HQ fácil de refazer, do meu ponto de vista de ignorante que nunca trabalhou numa editora, né? Mas ela não foi mais publicada no Brasil, ela caiu num limbo, ela tá esquecida. E meus amigos, eu não consigo pensar em uma HQ mais atual e mais imersiva para se conhecer o Homem-Aranha do que essa aqui. Aqui nós temos os primeiros passos do Homem-Aranha logo depois que o tio Ben morreu. Sim, a HQ é tão inteligente e ela tem uma sacada tão bacana que ela não mostra a morte do tio Ben. Não tem todo. Ah, o Peter vai no laboratório e picada. É o ano 1, mas esquece a origem. Não é uma HQ que mostra ali a origem em si. Porque ela não quer, ela sabe que o leitor já conhece essa origem. Ela não quer mostrar novamente para o leitor o que ela sabe que ele já sabe. Então, muito por conta disso, a gente já começa com a HQ mostrando pra gente, ó, a gente não te acha idiota, a gente não tá menosprezando a tua inteligência. Então, bora conhecer essa HQ. É mais ou menos o que ela te fala assim nos minutos iniciais da tua leitura. Ela tem uma arte incrível, o letreiramento tá incrível, as cores, o formato, tá tudo magnífico. Realmente é o tipo de HQ que eu queria que saísse hoje na banca, sabe? Acho que uma HQ assim talvez sairia porque R$ 15 no máximo, o que eu acho ainda caro, mas pelo menos seria uma HQ mais acessível e com uma qualidade muito boa. Então bora falar um pouquinho mais sobre ela. Essa HQ saiu numa minissérie em 3 volumes, como vocês podem ver aqui, sendo esse o volume 1. Não, esse é o volume 2, desculpa. Tá tudo fora de ordem. Aqui é tudo na base do improviso. Esse é o volume 1. Esse é o volume 2. E esse é o volume 3. Nem toda HQ que eu for mostrar aqui pra vocês eu vou saber ou lembrar de onde foi que eu adquiri ela. Mas essa aqui eu encontrei no Facebook. Uma pessoa vendendo, não lembro se era homem ou mulher, também não importa. E ela tava vendendo diversas HQ, tipo 60 e poucas HQ. Tinha muita coisa do Spawn. Muita coisa do Spawn. E daí eu
pensei, né, pô, eu tenho já aqui, sei lá, eu tinha umas 5, 6 do Spawn e eu tenho bastante curiosidade de conhecer o personagem, vou oferecer, né? Se eu não me engano, ela tava pedindo, tipo, R$ 100 pelas 60 e poucas HQs. Eu ofereci um pouco menos, devo ter pago uns 80 pelas 60 e poucas HQ. E ela, beleza, ainda comprei, eu lembro muito bem desse momento, porque ela tinha um kit de xícaras que ela comprou e ficou lá guardado. E ela me vendeu, acho que por R$ 10. Eram umas xicrinhas dessas de chazinho, sabe? Um porcelanato, parece mais um. Porcelana, né? Parece mais um chazinho de brinquedo. Acabei dando pra minha mãe de presente as xícaras. E ela me vendeu por R$ 10 as xícaras ainda, que saiu muito, muito barato. E entre as HQs eu encontrei ano 1 do Homem-Aranha, coisa que eu não fazia ideia do que se tratava. No fim, guardei, porque geralmente essas HQs mensais eu acabo guardando em outros lugares, porque ela não fica muito bem na estante, né? Ela não fica em pezinho e tal. Eu acabei guardando em umas caixas ali para depois organizar. Aí fui mexer faz pouco tempo e, poxa vida, daí eu novamente relembrei que eu pretendia ler em seguida, porque é uma minissérie em 3 edições. Tava aqui as 3 edições. Uma HQ curtinha, ainda da época das promoções, ó. Só que legal. Essa aqui, inclusive, foi a primeira vez que apareceu o Batman e o Homem-Aranha juntos, ó. Ainda vai sair vídeo da HQ do Batman e o Homem-Aranha aqui no canal, em breve. E aqui mais uma daquelas HQs clássicas, aquelas propagandas clássicas. Então resolvi pegar pra ler agora ela, justamente porque eu tô nessa onda meio que. Eu tô, de certa forma, naquela ressaca literária, sabe? Eu acabei de ler Boa Noite Pum Pum, Boa Noite Pum Pum, tinha 1 milhão de páginas. E eu resolvi. E ele também é meio pesado, né? Não achei tão pesado quanto se fala, mas ele é pesado em questão de leitura, sabe? Ele é uma leitura pesada. Mas a gente não tá aqui pra falar de Boa Noite Pum Pum. Então eu resolvi começar a separar algumas HQs um pouco mais leves pra ler, um pouco mais herói, massa velha mesmo. E aí comecei pelo Homem-Aranha nessa minha jornada e, meus amigos, fui na inocência ler essa HQ e me surpreendi. A gente começa com o Homem-Aranha contando um pouquinho do que aconteceu logo que o Ben morreu. Ele tem todos os traumas ali que a gente sabe que o Homem-Aranha tem, mas que geralmente acabam sendo esquecidos de forma muito rápida. Nós temos ali o Homem-Aranha mostrando que logo que ele ganhou os poderes, ao invés de ele trabalhar com lutas no geral e tal, ele começou a trabalhar com um empresário que colocou ele na TV. E aí ele começa a trabalhar ali, fazendo propagandas, fazendo coisinhas na TV, comerciais e afins, e ganha muita grana. A grana, inclusive, é deixado bem claro que ele utilizou boa parte dessa grana para comprar um uniforme. Por isso ele tem um uniforme tão maneiro. E aqui a gente já tem a primeira justificativa. Ó, ele é pobre, ele é ferrado, mas ele comprou o uniforme porque ele fez tudo isso com a grana, né? E aí, aparentemente, não dá um destino total para toda a grana que ele ganhou, aparentemente foi bastante, mas fica bem claro que ele foi muito irresponsável. Essa é a questão. E aí, logo após isso, o tio Ben acabou sendo assassinado. Daí teve toda aquela coisa de ele. Isso é bem resumido no HQ, tá? Não é tudo contado em 32 páginas, só essa parte aqui, em 36, primeiro no caso. Então ele acaba perdendo o tio, ele percebe o quanto ele devia ser mais responsável, ele acaba percebendo, não mostra o tio Ben falando para ele especificamente que é o lema ali do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas fica bem claro para o Peter Parker. Logo depois a gente vê todos os dilemas que a tia May sofre, a gente vê toda a complexidade que ele tem em enfrentar os bandidos. Nitidamente o Homem-Aranha não está preparado, ele ainda é um pouco inexperiente. E aqui surge meio que muito do que a gente vê no Homem-Aranha hoje em dia. Eles tentam explicar, às vezes nem mesmo sem tentar explicar, a gente acaba percebendo que algumas coisas são construídas aqui. Nós temos aqui, por exemplo, meio que o motivo de por que o Homem-Aranha fica falando sem parar enquanto está lutando. É nítido que aquilo ali é meio que um mecanismo de defesa dele, porque ele está com medo. Ele não sabe se ele está fazendo certo ou não. Então ele acaba conversando bastante para esvaziar a cabeça. Ele acaba utilizando isso para conseguir lidar com os bandidos. Então toda essa construção aqui é muito bacana. Temos também ele lidando com o primeiro super ser que ele encontra em toda a história, começando a lidar com coisas mais do meio urbano. Pra vocês terem uma ideia, em um certo momento, logo após o tio Ben morrer, se passa HQ, e vem um cara falando que o tio Ben tinha comprado um presente pra tia May. Ah, ele comprou um móvel pra vocês, não sei o quê, mas falta pagar X valor e precisa ser pago até tal dia, porque senão a compra vai ser cancelada.
a Tia May entra em pânico, né? Porque eles estão mal de grana. O Homem-Aranha chega a ficar muito preocupado, ele começa a planejar algum jeito de ganhar dinheiro, pensa inclusive em voltar a atuar na TV. Até que aos poucos ele começa a investigar e meio que sem querer descobre que aquilo era um golpe. E olha só que coisa mais atual, né? Era um golpe, eles iam simplesmente pegar o dinheiro e sumir. E o Homem-Aranha acaba trabalhando ali contra uma rede de criminosos que aplicam golpes. Não são criminosos lutadores, não são bandidos que são fortemente armados, são golpistas. E isso mostra o nosso Homem-Aranha mais amigão da vizinhança mesmo, porque ele não está trabalhando com coisas muito grandiosas, ele não está escalando uma espaçonave pelo lado de fora. Não, ele está lidando ali com os bandidinhos que estavam trabalhando num galpão lá perto do pier. É isso, é só isso que ele está fazendo. Depois disso, nós vemos ele também lidando com o Super Ser, que é a personagem que aparece logo no começo, que é essa aqui da capa, ó. Tá ali no cantinho. Não sei se eu estou conseguindo ver. Essa aqui, ó. Ela consegue gerar umas ondas de energia e a princípio eles viram bem amigos. Aos poucos o Homem-Aranha acaba até perdendo um pouco daquele senso de responsabilidade e isso acontece muito. É muito comum que tenhamos essa coisa de agora eu vou focar, agora eu vou fazer. A gente vai fazendo, quando vê, a gente já não tá mais fazendo, a gente já se perdeu. Em algum momento a gente acabou percebendo que aquilo ali não era tão importante, ou achando que não era, né? Mais precisamente, e acaba indo para outro foco. E é o que acontece com o Homem-Aranha. Ele começa a meio que se despreocupar, até que ele percebe, com a ajuda indireta dessa heroína ali, que não é bem uma heroína, que ele precisa seguir com o que ele tinha definido, que ele precisa ser responsável, que ele precisa usar os poderes dele para alguma coisa, porque seria injusto com a humanidade ele ter aqueles poderes e ele não usar para o bem. E isso fica muito claro o tempo inteiro no HQ, porque ele abre mão de coisas, ele deixa de, por exemplo, ganhar grana pra caramba com o agente lá que fica procurando ele, ele chega a botar no jornal anúncio procurando Peter Parker. Então ele chega a abandonar coisas que nitidamente seriam uma solução de todos os problemas da vida dele como civil, por assim dizer, porque ele sabe que ele precisa ser o Homem-Aranha acima de tudo. Isso é muito bacana, porque são esses dilemas. Quando a gente fala de Homem-Aranha, não é comum que as pessoas falem, não, Homem-Aranha é aquele herói que tem problemas financeiros, é aquele herói que é um herói verdadeiro, que ele tem problema como os nossos. E aqui ele fica o tempo todo se questionando se ele está agindo certo, se ele deve fazer as coisas da maneira que ele está fazendo, se ele não devia tentar de outro jeito. Ele faz, ele ajuda, mas ele ainda acha que é pouco. E tudo isso vai construindo o Homem-Aranha de uma maneira que faz tempo que eu não vejo, principalmente no cinema não temos. Eu queria que os roteiristas do cinema tivessem lido Homem-Aranha ano 1. E toda essa construção aqui culmina no final, onde ele acaba enfrentando um vilão que é muito poderoso. E ali, inclusive, explica por que o J. Jameson acaba odiando o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha acaba, depois de todos os problemas, ele, não, eu vou ter que aceitar que a gente precisa de grana. E eu vou aparecer na TV uma vez para conseguir uma grana e deu, só para poder ajudar a Tia May, porque a coisa tá feia. E aí ele aceita, ele vai pra TV e lá tem um outro vilão, e esse vilão quer acabar com os super seres, porque ele meio que diz que os super-heróis precisam realmente ser super-heróis e tal, e eles não estão sendo, então ele vai mostrar o quão mal são os caras que têm superpoderes, para que os outros caras ajam. Ele tem toda uma distopia dentro da cabeça dele, a cabeça dele é toda destruída, nitidamente, e provavelmente por causa do poder. Ele lembra muito bem, inclusive. E o Homem-Aranha tá lá junto, acabam lutando. E o fato de Homem-Aranha aparecer nesse programa acabou impedindo que o filho do J. Jameson aparecesse no programa. O filho dele é astronauta e tal. E o pessoal falava, astronauta? Ninguém quer saber de um astronauta. A gente quer ver o Homem-Aranha. E aí acabou o ódio dele pelo Homem-Aranha sendo construído. Inclusive, provavelmente tem uma continuação aqui. Essa revista saiu na Amazing Fantasy. E provavelmente a continuação começa a desenrolar, né? Toda essa parte. Eu não sei, tô falando só de suposição. Mas eu acredito que aqui foi meio que um reboot para reiniciar o personagem. Contudo, eu acredito que nessas 3 edições aqui ficou a cargo do Kurt Busiek e do Paul Lee, mas depois deve ter passado para uma outra galera. O Kurt Busiek, para quem não conhece, eu vou mostrar algumas HQs dele, só um momento. Bom, nada menos que a minha HQ favorita do Super-Homem é escrita por ele, A Identidade Secreta.
Uma HQ também que tem essa pegada muito pé no chão, muito humana, por mais que tenham superpoderes. E uma que eu duvido muito que quem já colecionou quadrinhos ou pretende colecionar não tenha ouvido falar. Marvels. Também é do Kurt Busiek. Então, só para vocês terem uma ideia do patamar do roteirista que nós temos aqui. Infelizmente, o Paul Lee, eu não sei muita coisa sobre ele, também não pesquisei, falha minha, mas com certeza fica aí como tema de casa para quem assistiu o vídeo dar uma olhada no que o Paul Lee fez. As artes dele são incríveis. Sinceramente, para mim, eu tô rasgando cedo para esse gibi, mas é porque realmente ele é absolutamente incrível. Para vocês terem uma ideia das artes dele, são, tem uma pegada mais humana e mistura um abstrato com um rabisco que, meus amigos, isso aqui dá uma vida pro HQ que, sinceramente, eu não consigo mais querer outro Homem-Aranha que senão esse. E o movimento dele também realmente é uma HQ assim do Homem-Aranha que eu diria, não devo, mas eu diria que para quem quer começar com o Homem-Aranha, ela é uma HQ essencial. Só que infelizmente ela tá perdida, né? Porque ela nunca mais foi publicada. Eu definitivamente discordo do conceito de HQ essencial. Essa tem que estar na tua coleção, essa é obrigatória. Eu acho que a HQ essencial é aquela que tu quer ler naquele momento e que tá contigo, então ela já tá na tua mão, ela já é essencial para ti. É difícil dizer que tá o HQ X que foi lançada, custa 500, 600 reais, é essencial para todo mundo. Não, não é. Ela não só não é essencial, como ela também não cabe no bolso de todo mundo muitas vezes não vai atender o público e dar aquele retorno financeiro, né? Afinal de contas, eu acredito muito que tu precisa, no mínimo, receber em conteúdo, em qualidade, aquilo que tu pagou pela HQ. E essas HQs aqui, eu sinceramente poderia ter pago muito mais. Paguei R$ 1 em cada uma. E olha o quão interessante elas são. Eu dei uma procurada janelas, eu encontrei na faixa de R$ 20 cada uma. O que eu acho que daí talvez não seja um preço tão adequado. Então eu aconselho vocês a de repente procurar um scan, alguma coisa que eu também acho que não é tão apropriado, mas já que não tem, não é uma HQ acessível. É tipo pegar um jogo do Super Nintendo e querer jogar ele original e não tem. De repente, a única maneira de reviver aquele momento seja assim, de uma forma ilícita, né, por assim dizer. Então, o que eu aconselho vocês é tentarem conhecer ela, de repente procurar uma versão em inglês. Eu vi que tem um encadernadinho em inglês, procurar uma promoção dele. Ou até mesmo pegar aí uma promoção do Marvel Unlimited e ler por ele, que daí de repente vale a pena, né? Senão ali um mês vai ser o que R$ 30, vale muito mais a pena do que comprar por R$ 20 cada uma. E claro, procurar nos sebos. Eu aconselho muito vocês aí nos sebos. Essa é a maior chance de encontrar essa HQ hoje. E também, é claro, vocês podem me ajudar e ir lá no Instagram depois e marcar a Panini na nossa postagem sobre esse vídeo aqui, pedindo para Panini, pelo amor de Deus, republica Homem-Aranha Ano 1. A gente precisa. Mas republica assim, ó. Republica um capa cartão pro povão, que é isso que a gente quer. Uma HQ acessível e boa pra caramba. Então é isso que eu tinha para falar sobre essa HQ. Na verdade, eu tenho muito mais para falar sobre essa HQ, mas sinceramente eu não quero ficar torrando o ouvido de vocês falando do quanto ela é boa. Em resumo, Homem-Aranha Ano 1, ela é a nata da nata do lema de poder e responsabilidade. É aqui que a gente vê o Homem-Aranha como a gente quer ver. Pelo menos falo por mim, né? Mas imagino que muitos também pensem assim. É o Homem-Aranha com problemas, é o Homem-Aranha com dilemas, é o Homem-Aranha que se questiona. Ele não chega a ter muitos problemas com vilões, porque ele é sim um super ser. Então acaba que o problema maior é no âmago das ações do Homem-Aranha. E é isso que eu queria muito ler do Homem-Aranha e não esperava encontrar aqui, mas encontrei. Então, muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que vêm assistindo o canal. O canal tá num hecatombe de visualizações que eu sinceramente não esperava. Muito obrigado mesmo, vocês me incentivam demais a continuar não somente a gravando os vídeos, mas a lendo, a tentando produzir conteúdo novo e criativo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixar aquele like, isso vai me ajudar demais. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!